Não saia de casa sem o seu guarda-chuva nutricional. O que é isso? Vem comigo que eu explico já já para você. Exemplo, hoje, meu marido, vocês sabem, ele é médico, cardiologista, cardiogeriatra do Instituto do Coração, mas nós temos uma ação missionária. Então, hoje, o Dr. Roque foi convidado pelo Padre Eduardo para vir à televisão Século XXI gravar um dia de pregação. Bom, o que acontece? Você tem que se prevenir. Por quê? Não que aqui você não vai encontrar uma comida saudável, muito pelo contrário. Os lugares mais simples é que tem as melhores comidas, porque é arroz, feijão, saladinha e outras coisas mais. O problema é o lanchinho. Aquele lanchinho, gente, é um suicídio. Por quê? Por várias razões que eu vou explicar para vocês. Mas, por exemplo, então hoje, eu sabendo disso, eu trouxe o nosso guarda-chuva nutricional que eu vou mostrar para vocês. E uma coisa muito interessante, porque na hora do almoço é bem isso que eu disse. Então, como que eu servi meu prato? Dá uma olhada. Arroz, eu não pus. Feijão, eu não pus. No lugar disso, eu coloquei a farofa. A proteína, e eu peguei bastante pepino, dei já antes de colocar o restante das coisas no prato. Eu já piquei, já temperei e depois eu coloquei. Então, meu almoço foi perfeito. Foi um carboidrato vindo ou de uma raiz, no caso, a farinha se compõe bem para isso. Uma carninha que vocês veem que não precisa ser muito, né? A gente sempre tem que levar em consideração a palma da mão. E me fartei de comer um pepino fresquinho, delicioso. Tinha um azeite. E sabe o que tinha para temperar? Vinagre de álcool, que é muito bom também. Então, tranquilo, pouquinho sal e tudo bem. Foi o meu almoço. Até estava tão engraçado porque alguém na mesa veio trazer refrigerante para as outras pessoas, porque a gente está em comunidade. E aí ele olhou para mim e falou assim: a senhora vai querer? E eu olhei assim por baixo do óculos. Falei, isso é pergunta que se faça? Aí todo mundo, para uma nutricionista. E aí ele falou assim, sabe, doutora, porque ele estava com um copo na frente dele, então ele estava se justificando. Sabe, doutora, faz 4 semanas que eu não trisco no refrigerante. E ele com um copão lá na frente. Aí eu falei, sabe como é que eu estou interpretando essa sua fala? Doutora, faz 4 semanas que eu não cheiro cocaína e tá lá uma cocaína na sua frente. Você entende? É decisão que a gente tem que tomar. Então, quando você não tem o que escolher, é uma coisa. Aí eu sou super a favor do jejum. Mas nós temos um gatilho no cérebro que é muito complicado. Lá na época do homem paleolítico, como é que era? Era fácil caçar? Era fácil arrumar comida? Então, como é que era? Simplesmente o homem paleolítico caçava, estava lá com aquela carcaça que ele começou a comer, não terminou porque ele não tinha condição de comer tudo aquilo. E aí vai assim, olha para aquilo, tá indo embora, não tinha geladeira, né? E fala assim, puxa vida, deixar tudo isso aqui. Aí tem aqui no nosso cérebro reptiliano, aquele bem primitivo, um gatilho que diz assim, você comeu? Tá satisfeito? Mas tem comida? Coma. Você não sabe quando você vai ter outra oportunidade de caçar novamente, de ter alimento novamente. Por isso, minhas queridas e meus queridos, que diante de comida, mesmo sem fome, nós comemos. Se eu sei que na hora do almoço não vai ser problema, eu não bebi nada, porque eu não bebo nada na hora do almoço, mas se eu sei que o lanchinho é que é o complicado, o que eu fiz? Eu trouxe de casa. Só que aí, o que eu fiz? O que eu trouxe? Olha só,
Tem uma receita que eu vou mostrar para vocês, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é prática, ela é fácil. E a receita, primeiro, eu fiz em bolo. E daí eu tive que fazer um evento e eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de comer. Eu peguei aquelas forminhas que já vêm assim, acho que 12, se eu não me engano, de cupcake, pus lá os papeizinhos, né? E com uma receita de bolo, eu consegui encher 2 bandejinhas. Então, se cada uma tem 12, eu consegui 24. E aí, gente, olha que gracinha. Ó, parece um bocado. Gente, laranja Bahia. Não tem farinha. Aqui eu mando comprar amêndoa. E aí você pega aquele moedor de grão de café, porque hoje todo mundo tem um em casa. E se não tiver, gente, a melhor coisa do mundo é você comprar um, porque é baratíssimo. E você pode fazer todas as suas farinhas em casa. Farinha de arroz, tá? Farinha de grão de bico. E essa aqui, farinha de amêndoa. Então, além de tudo, proteica. Então, é farinha de amêndoa, tá aí a receita, eu tô mostrando para vocês. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, que você não espere encontrar coisas saudáveis para comer em ambientes corporativos e em qualquer situação. Lanchinho é terrível, é tudo marrom. É coxinha, é biscoitinho, enfim, é tudo feio, marrom, como eu brinco, né? Não tem nada colorido, as pessoas esquecem que fruta é tão bem-vinda, banana, tá com a casquinha, então tá lá toda impecável para você se servir, mas às vezes você quer tomar um cafezinho com alguma outra coisa. Então, minha sugestão, hoje à tarde, para o Dr. Rock, ele vai ter o cupcake de laranja, que é feito simplesmente com farinha de amêndoas que você tritura na hora. Por que triturar na hora? Primeiro, muito mais barato. Vai comprar, vai ver quanto é que tá o quilo da farinha de amêndoa. Agora, tritura. Primeira vantagem, mais barato. Segunda, a vantagem nutricional. Você não expôs todo o conteúdo daquela semente ao oxigênio. E é uma semente que tem uma gordura maravilhosa. E gordura na presença de oxigênio e luz inicia uma coisa chamada oxidação. O que é a oxidação? Eu tive uma visão assim que eu achei que foi perfeita. Inspiração pura do Espírito Santo. Eu já tinha visto essa cena, falei, acho que dá para explicar para os meus queridos e queridas o que é oxidar. Sabe aquela carreira de dominós? Quando o primeiro cai, não vai caindo todos? Até chegar no último. Depois que o último tombou, acabou. Porque não tem mais nenhum para oxidar. O que é o antioxidante? É uma mãozinha de Deus que, enquanto está tombando os benditos dominós, ele vai lá na frente e ele tira, por exemplo, 2 dominós. Então, paf! Ele só oxida até aqui. A partir dali, não está mais oxidado. Então, a gordura, você sempre tem que pensar em usá-la quando você está fazendo uma farinha de tritura na hora, usa na hora, tá? Se você estiver falando assim, e o meu azeite? Por isso que eu digo, vidro escuro. Se for o caso, coloca lá no fundo do armário, não perto de calor e nem de luz, porque a luz também faz o alimento começar um processo oxidativo. E muitas coisas, muitas vezes que eu faço, é a única coisa que eu digo que papel alumínio presta. É você embalar com aquele papel alumínio escuro e deixar dentro do seu armário, tá? Mas sempre que possível, use e triture na hora. Que nem outro dia nós estávamos falando sobre linhaça.
Gente, linhaça não compra farinha. Aquilo já está para lá de oxidado. Pegue a linhaça e triture na hora. Você vai ter todos os benefícios daqueles óleos. Mas lembre que todas as sementes, elas têm umas, digamos assim, uns fatores que as protegem. Por quê? É porque ela não consegue sair correndo, porque tem um predador ali chegando para comê-la. Então, o que ela faz? Ela tem uma coisa chamada metabolismo secundário da planta, que é uma defesa, muitas vezes é uma defesa dela para o predador. E sabe o que às vezes esse mesmo metabolismo secundário é? É a atração para um passarinho comer. E o passarinho não digere semente, por exemplo. Aí o que acontece? Ele voa lá longe, aí quando ele faz o cocôzinho dele, já está tudo pronto. Já está a semente adubada, esperando para crescer. Natureza perfeita. Mas o que eu quero dizer com isso é que não espere encontrar coisas saudáveis por aí. Raramente você encontra, no máximo uma fruta. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês: a tentação é muito grande, a carne é fraca. Então você tá ali olhando todo mundo comendo um monte de coisa que teoricamente você adorava, porque eu tenho certeza que hoje, depois que você eliminou isso da sua vida, o dia que você comer, você tem uma memória gustativa que não vai corresponder à realidade. É muito divertido isso. Primeira coisa que eu falo para um paciente, quando eu percebo que ele está liberado para fazer algumas introduções, aí eu chego e falo assim: o que você está à vontade? Qual é a sua maior vontade hoje? Coca-Cola. Ah, doutor, eu tô assim, entregando meu reino por uma Coca-Cola. Falei, é? Pera um pouquinho. Eu mando buscar no bar da esquina, lá na Trigonella, e faço ele beber na minha frente. Ele olha e fala assim: a senhora pôs alguma coisa aqui dentro? Ué, você não abriu na minha frente, se serviu? É exatamente a Coca-Cola que você sempre tomou. Mas não é mesmo. Por quê? Porque depois de 14 dias, você simplesmente desintoxicou as suas papilas gustativas. Cada 2 semanas, com a graça de Deus, nós trocamos esse tapetinho da língua, que é por lá que eu percebo sabor, cor, que é por lá que eu percebo o sabor, e é o que eu percebo também nesse tapetinho, gosto. Então, gosto doce, gosto amargo, se é carboidrato, se é gordura, se é proteína. Por isso que a gente tem que ficar mastigando aquelas 30 vezes, gente, para o cérebro conseguir entender o que nós estamos comendo. E enquanto mastigamos, ele vai lá na frente pedir para os órgãos que são os que sintetizam nossas enzimas digestivas para cortar aquele colar de pérola que está chegando. O carboidrato em glicose, frutose, galactose. No caso da gordura, em ácido graxo. E a proteína? Em aminoácidos. Lembrando que 8 deles têm que vir da alimentação. Depois que você os comeu, esses 8 essenciais, por isso que tem esse nome essencial, porque você não produz, esses 8 dentro do seu corpo formam mais 12. E os 20 fazem todas as proteínas do nosso corpo. Afinal, DNA o que faz? Codifica proteína. Mas voltando para o nosso guarda-chuva nutricional, não espere primeiro encontrar coisas saudáveis. Segunda coisa importante, existe uma brincadeira que a gente chama de lei de Gerson, que é a lei de ter uma vantagem. Parece que quando você está diante de comida grátis, se você não se servir, não comer, você está fazendo papel de bobo. É ou não é verdade? Então, isso é um primeiro momento que você tem que sair de cena. O segundo momento é aquele que eu comecei a falar. O seu corpo olha para a comida e mesmo sem fome, ele fala:
Vamos lá, gente, vamos lá, vamos se servir, vamos comer. A gente não sabe quando vai ser a nossa próxima refeição, ou melhor, quando você vai caçar de novo. Então, não percam a oportunidade de ter o seu guarda-chuva nutricional. Hoje eu trouxe cupcake, a receita está aí com vocês, a minha equipe vai disponibilizar. Ele é maravilhoso, delicioso e não há quem, ao comê-lo, deixe de pedir a receita. Aí quando você passa, fala assim, mas como assim? Não tem leite? Não tem farinha de trigo? Pois é. E é saudável, gente. É tudo de bom. Quem disse que ser saudável é ser ruim, sem graça? Não, querido. Ser saudável é chique.